Em 84, um trabalhador rural era assassinado no Brasil a cada 3 dias. Em 86, um ano após a instalação da nova república e do anúncio da reforma agrária, este número dobrou. A cada dia e meio morre um trabalhador nos campos do Brasil. Na maioria destes casos não existe inquérito ou processo, e nenhum mandante ou autor foi punido. Mas os mais de 1000 assassinatos ocorridos nas últimas 2 décadas são apenas uma parte da violência da realidade do trabalhador rural brasileiro. Violência que traz a marca da impunidade e da reincidência. Como parte da luta pela reforma agrária sob o controle dos próprios trabalhadores, a CUT organizou durante o seu 2º Congresso Nacional o Tribunal da Terra. Cerca de 6.000 pessoas participaram na noite de 1º de agosto, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, deste tribunal. Um julgamento simbólico. O Tribunal da Terra foi presidido pelo jurista Dr. Fábio Conder Comparato, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro da Comissão de Direitos Humanos e autor de proposta global à Constituinte de 87. Para constituir o corpo de jurados, a CUT convidou destacadas personalidades e democratas brasileiros. O professor Antônio Weiss, da Academia Brasileira de Letras, o professor Antônio Cândido, literato, o professor Florestan Fernandes, sociólogo, o doutor Miguel Seabra Fagundes, jurista, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a companheira Ana Maria do Carmo Dias, viúva do líder metalúrgico Santo Dias, assassinado pela Polícia Militar em 79. O bispo de Goiás, Dom Tomás Balduino, ex-presidente do CIMI. Para apresentar a defesa na tarefa ingrata de defender o indefensável latifúndio, a CUT convidou o advogado Dr. Tomás Miguel Presburger, especialista em direito agrário, assessor da Comissão Pastoral da Terra Nacional, destacado lutador da reforma agrária. Como advogado da acusação, atuou o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, conhecido defensor de centenas de perseguidos políticos desde a ditadura militar. E 6 testemunhas representativas das diferentes vítimas da violência no campo apresentaram ao tribunal seus depoimentos. O Tribunal da Terra, que você vai ver a seguir, foi um ato simbólico, mas as testemunhas, as denúncias e as provas são reais. Está composto o júri, as partes estão representadas. Coloque-se o banco dos réus, onde deveriam sentar-se o latifúndio, os exploradores do trabalhador rural, os autores da miséria, da injustiça e da violência no campo. O banco está vazio, simbolizando o fato de que os réus temem o justo julgamento do povo brasileiro. Agora peço a todos que se levantem para que se tome o compromisso solene dos senhores jurados. Em nome do povo brasileiro, de onde todo o poder emana, peço aos jurados que prometam solenemente julgar a causa com coragem e lucidez e proferir sua decisão em defesa da suprema dignidade da pessoa humana. Peço que seja lido o libelo acusatório. As entidades populares e sindicais formulam as seguintes acusações. A situação no campo está marcada por um processo de violência jamais visto. Possivelmente, desde a colônia, quando se iniciou o extermínio das nações indígenas, a história do Brasil não registrou uma sucessão de assassinatos, perseguições e atentados aos camponeses, dirigentes sindicais, agentes de pastoral
e a todos aqueles que apoiam a justa luta de sobrevivência dos trabalhadores rurais. É um processo seletivo de eliminação de dirigentes e de pessoas que prestam seu apoio aos lavradores. É um processo de violência e assassinato movido pelas classes dirigentes contra os trabalhadores. Mas não são só os assassinatos, é todo um processo de tornar impossível a sobrevivência dos camponeses. O desenvolvimento capitalista no campo não pode tolerar o pequeno produtor autônomo. Casas, lavouras, ferramentas, utensílios domésticos destruídos, pisoteados, quebrados, esmagados e incendiados marcam o rastro do latifúndio na medida em que avança, como se fosse uma tropa de ocupação de inimigos à nossa nação. São famílias de trabalhadores expropriados de seus meios de trabalho e de sobrevivência, sem chão, dentro do seu próprio país, reduzido à miserável condição de acampados. São mais de 2 milhões de brasileiros por ano que, condenados à migração forçada, buscam encontrar um pedaço de terra onde possam produzir, mas que são tangidos para as periferias dos grandes centros urbanos, onde são submetidos às subhumanas condições de favelados, reserva de mão de obra para as empresas. Esse processo de expropriação e expulsão não se dá de uma forma pacífica. A violência não é oculta pelas formas disfarçadas da exploração. Ela é aberta e clara. Os movimentos dos trabalhadores são reprimidos brutalmente. Os policiais dos estados, a Polícia Federal, organismos como o GETAT, GEBAN, abertamente garantem os privilégios do capital, espancando, torturando, efetuando prisões arbitrárias. A repressão é disseminada, não poupando idoso, mulheres ou criança. Todo o povo trabalhador é alvo da brutalidade. Contra trabalhadores desarmados, debilitados pelas exaustivas jornadas a que são submetidos, enfraquecidos pela subnutrição crônica, são lançados agentes policiais fortemente armados e embrutecidos por treinamentos, verdadeiras máquinas de extermínio a serviço do capital. Contra este estado de coisas, os trabalhadores tentam resistir. Tentam usar o legítimo direito de retorno às terras de onde foram expulsos. Esses movimentos, no entanto, são tratados de maneira policial e não social. Trabalhadores se organizam em suas entidades, promovem manifestações. Índios reagem ao secular processo de extermínio e exigem o direito de terem pelo menos uma pequena parte das terras que lhes foram roubadas. Exigem serem politicamente reconhecidos, ouvidos, respeitados como cidadãos. Contra as formas extremadas de exploração do trabalho, os trabalhadores reagem e usam os meios a seu alcance. É a única forma de sobrevivência. Mas a violência é redobrada. Movimentos de protesto contra o não cumprimento da legislação trabalhista são reprimidos com armas de fogo. Os trabalhadores, quando não se sujeitam às condições de trabalho impostas pelos patrões, são massacrados pela polícia do Estado, salvaguarda e mantenedor dos privilégios do capital. Para garantir os abusos e lucros ilimitados, os órgãos públicos não se preocupam em matar, ferir, aleijar. Senhor presidente, senhores jurados, o que aqui foi relato tem responsáveis. É a grande empresa voltada para interesses mundiais, sem a menor preocupação com os resultados antissociais de seus lucros. São os governos sustentados pelo latifúndio e pelas empresas capitalistas, que sempre executaram as políticas voltadas para os lucros capitalistas, mesmo que para isto o povo brasileiro tenha de ser massacrado. As autoridades, desde o escrivão do cartório do município até o presidente da República e seus ministros, são profundamente comprometidos com a manutenção deste sistema.
As classes dominantes na questão do campo agem como um todo, porque este todo tem interesses idênticos. Não é possível, senhores julgadores, separar responsabilidades, maiores ou menores. Igualmente são responsáveis os latifundiários, a UDR, os chamados capitães da indústria, que em época eleitoral tiram uma de progressistas. Não dá para responsabilizar só pistoleiros, assassinos, contratados e livrar o Estado que coloca a polícia a serviço dos latifundiários e usineiros. O Estado é conivente no mínimo, executor na maioria dos casos, cúmplice sempre. Estas, senhor presidente, são as acusações formuladas contra este estado de coisas. Quais as provas a serem apresentadas para fundamentar esta acusação? Dia 12 de agosto de 1983, Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Paraíba, junto à porta de sua casa. A senhora é dona Margarida? Sou. O que deseja? A espingarda calibre 12 no rosto da mulher foi a resposta. Margarida foi uma das fundadoras do sindicato. Nativo da Natividade de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carmo do Rio Verde, Goiás. Dirigente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Regional de Goiás, assassinado no dia 23 de outubro de 1985 por pistoleiros com 5 tiros a queima-roupa na porta do sindicato. Padre Josimo Tavares. Padre Josimo Tavares, vigário de Augustinópolis e coordenador da CPT local, assassinado no dia 10 de maio de 1986 em Imperatriz, Maranhão. Josimo havia procurado autoridades denunciando o atentado anterior que sofrera e exigindo segurança. Deixou sua mãe, Dona Olinda. Josimo morreu porque lutava pela defesa dos trabalhadores de sua região. O mandante continua impune, mas o assassino, que se vangloria do crime cometido, está preso. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tomé Açu, Pará, Benedito Alves Bandeira, conhecido como Benezinho, foi assassinado no dia 4 de julho de 1984 por 3 pistoleiros, quando estava em frente ao sindicato. A população revoltada invadiu a delegacia onde estavam os pistoleiros e fez justiça com as próprias mãos. Os pistoleiros denunciaram o mandante, que até hoje continua impune. Trabalhadores rurais assassinados. Cláudio Omar Rodrigues de Souza, Henrique José Trindade, Eloy Ferreira da Silva, João Canuto de Oliveira, João de Paula, Raimundo Alves da Silva, Sebastião Rosa da Paz, chacina do Rio Itacaúnas. A chacina do Rio Itacaúnas, em Marabá, sul do Pará, aconteceu da seguinte forma. Os assassinos atraíram os poceiros para uma emboscada, quando então foram amarrados em árvores com arames farpados, torturados e afogados.
5 corpos foram resgatados. Estas são as provas, senhor presidente. Peço que sejam chamadas as testemunhas para prestarem o seu depoimento. Maria de Fátima Martinelli, trabalhadora rural de Carmo do Rio Verde, Goiás, viúva de nativo da Natividade Oliveira. Promete, sob palavra de honra, dizer a verdade sobre tudo o que sabe e lhe for perguntado? Prometo. Qual o seu depoimento? Sou esposa do nativo da Natividade de Oliveira, assassinado dia 23 de outubro passado, em Carmo do Rio Verde. Era presidente sindical, lavrador, foi morto em frente ao sindicato por 2 pistoleiros, a mando do prefeito Gerardo Reis, do prefeito Roberto Pascalieri, do advogado Gerardo Reis. Os mandantes estão impunes e até hoje não foi preso. O inquérito está sendo levado na justiça muito devagar. Pergunto se a acusação tem alguma pergunta a fazer. A defesa deseja perguntar à testemunha? A testemunha tem mais algum fato a relatar? Tem. Agradeço a presença da testemunha. Chamo a segunda testemunha. Meu nome é Álvaro Sampaio, nome indígena do Étero, sou coordenador da União das Nações Indígenas no Brasil. Meu depoimento é contra o Estado brasileiro que aqui se instalou nas terras dos povos indígenas. O meu depoimento é para dizer a verdade de que as populações indígenas perderam mais de 5 milhões de indígenas e que perderam 950 tribos. O meu depoimento é contra a nova república do José Sarney. O meu depoimento é contra a injustiça que se instala nessa nova república. É contra a Lei de Segurança Nacional, que não somente afeta as populações indígenas, mas de toda a segurança brasileira. Ultimamente, o general Rubem Baima Diniz quer colonizar a faixa de 150 quilômetros e exige das populações indígenas que não podemos mais viver dentro das reservas indígenas. O general Baima Diniz quer
jogar índio contra a sociedade envolvente. Quer defender os interesses das multinacionais, os interesses dos estrangeiros. A União das Nações Indígenas exige uma reforma agrária, exige uma constituinte livre e soberana, participando trabalhadores, índios, mulheres e toda a raça brasileira. Chamo a terceira testemunha, Horacílio Vieira, 36 anos, hoje conhecido como um dos brasiguaios, acampado em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Eu mesmo fui nascido no Rio Grande do Sul. Por ser filho de colono sem terra, viemos para o Paraná. Chegando no Paraná, só encontramos latifundiários e logo após o trator, que veio expulsando os pequenos colonos. Aí fomos iludidos por certas firmas colonizadoras, brasileiras mesmo e paraguaias, fazendo promessa que lá seria muito bom. Foi diversas famílias, do ano 1074 a 78, os brasileiros foram usados lá como escravos e estão sendo usados até hoje. Ano passado, um grande número de companheiros tomaram a decisão, escutando essa tal reforma agrária que só está no papel, e tomaram a decisão de vir acampar em Mundo Novo. Houve muito conflito, muito sacrifício, até que essas 250 famílias hoje estão acampadas em Eldorado, sofrendo muito sofrimento, muita doença no acampamento, não tem convênio de nada ainda, estamos esperando por uma reforma agrária que não aparece, é o que estamos esperando hoje em Eldorado. A quarta testemunha, Tereza Braga, 47 anos, casada, advogada de trabalhadores rurais na Paraíba e da Comissão dos Direitos Humanos. A companheira Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato de Alagoa Grande, passou a ser ameaçada insistentemente por fazendeiros integrantes de uma organização criminosa e clandestina autodenominada Grupo da Várzea, que tem como principal organizador o latifundiário Agnaldo Veloso Borges, seu genro Zito Buarque, o plantador de cana Mazinho. Esses senhores ameaçaram e materializaram essa ameaça no dia 12 de agosto, quando a companheira Margarida Maria Alves teve a cabeça atingida por um tiro de espingarda 12 à porta da sua casa. 13 dias após o assassinato de Margarida Maria Alves, eu, que vinha sendo ameaçada, tive a minha casa atingida por 3 bombas e centenas de tiros desferidos contra o quarto onde dormia a minha família. Acusei frontalmente o Serviço de Informação da Polícia Militar da Paraíba, que até hoje e desde muito tempo se envolve em crimes e atentados contra os trabalhadores e que está a serviço dos latifundiários da Paraíba. Não podemos hoje aceitar impassível os pronunciamentos, os insultos e a falta de compostura de Sua Excelência o Ministro da Justiça, que quer nos transformar de vítima em carrasco. É preciso que o senhor Brossard assuma a posição de Ministro da Justiça ou volte às suas fazendas e assuma definitivamente a UDR. Chamo a quinta testemunha, Padre Ricardo Rezende, 34 anos, coordenador da CPT Araguaia, Tocantins.
Nós perdemos a irmã Adelaide. Nós tivemos morto o padre Ezequiel. Com violência e brutalidade e traição, nos mataram o querido padre Josimo, com quem eu trabalhava durante tantos anos. Me preocupa muito mais do que a morte do querido padre Josimo, me preocupa muito mais do que a morte da irmã Adelaide, de tantos companheiros do ministério, a morte dos trabalhadores rurais. A morte daqueles que lavram a terra, a morte daqueles que tentam abastecer as cidades, a morte daqueles que têm as mãos calejadas de tanto trabalho, de tanto suor derramado. A primeira característica da violência com a qual nos damos é que ela é hoje uma violência organizada. Desde o momento que se iniciou a falar na tristemente conhecida UDR, a violência se transformou em violência mais organizada, mais perigosa. Hoje são muitas as milícias que andam matando no campo. Sindicatos do crime, muitas vezes coordenados e dirigidos por oficiais das Forças Armadas e das polícias militares na reserva ou não. Um exemplo disso é o Grupo Solução, na fazenda Vale do Juari, em Goiás. Nós estamos também diante de uma violência seletiva, uma violência que aqueles devem morrer. Não é à toa que no ano passado eles nos mataram 14 diretores de sindicatos em todo o país. Mataram 4 advogados e mataram 4 religiosos. Venho aqui como cidadão, venho aqui como homem de fé. E eu sei que a fé hoje, ela precisa de lucidez política, como advertiu o padre Josimo muitas vezes. E sei que o postulado principal do cristianismo é a caridade, mas a caridade tem que ser eficiente. E para ser eficiente hoje, é necessário uma reforma agrária já. Chamo a sexta testemunha, Manuel dos Santos, 34 anos, casado, um filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada, Pernambuco, membro da CUT estadual e nacional. O meu depoimento é mais um depoimento dos muitos outros 1000 depoimentos que hoje existe no Brasil de quem tem a responsabilidade de assumir a direção de um sindicato aonde o companheiro que me antecedeu, Raimundo Félix da Silva, foi assassinado no dia 18 de outubro de 79, porque lutava na defesa dos trabalhadores que ele representava e porque o seu trabalho não agradava aos latifundiários, que de fato nós não temos compromisso com ele. E ao assumir esse sindicato, tivemos o mesmo problema, uma vez que procuramos dar continuidade ao trabalho que o companheiro começou. E eu, pessoalmente, tive que ficar já alguns dias fora de casa por conta da perseguição dos latifundiários
e outros 3 companheiros delegados sindicais no meu município estão também ameaçados de morte, simplesmente porque procura cumprir com seu papel de defender os interesses da sua classe. E diante desse jurado, eu venho dizer também que os milhões de trabalhadores que lutam hoje no campo, estamos de fato cumprindo uma missão, apesar de que nós não sabemos qual o dia que está marcado a nossa morte, não podemos abrir mão, temos que continuar. E para isso, colocamos nesse tribunal os destinos da nossa luta para que seja feita justiça. É esse o meu depoimento. Encerrada a prova testemunhal, vamos passar aos debates. Para defender a atual estrutura agrária do país, concedo a palavra ao Dr. Miguel Pressburger. Senhor presidente, senhores jurados, companheiros e companheiras trabalhadores, vimos nos depoimentos, vimos no libelo, que essa estrutura agrária é apontada como culpada das atrocidades e todos os crimes cometidos. Acontece que essa estrutura agrária não é nova. Os defeitos dessa estrutura são muito antigos mesmo. E vários pronunciamentos oficiais reconhecem e dão conta disso. Eu falaria apenas da mensagem número 97, que encaminhou a lei de educação, o então vice-presidente da República, Aureliano Chaves, pessoa honrada, teve a coragem de declarar: o problema fundiário, tanto pelas tensões sociais que provoca, como por sua causa visível ligada a defeitos seculares do nosso sistema de distribuição de terra. Aqueles defeitos, segundo entendo, remontam das capitanias hereditárias. Outro depoimento, meus senhores, de uma exposição de motivos sem número e que tomou o nome de Pondere e que por uma razão ou outra qualquer o general Boima Diniz não quis assinar, dá conta de que a reforma agrária, ao se desenvolver em sua plenitude, comportará forçosamente vários períodos de governo, pois deverá ocorrer de forma gradual e ordenada. Os problemas acumulados ao longo dos séculos não podem ser resolvidos de afogadilho em tempo exíguo. Senhor presidente, senhores jurados, não faz sentido falar em reforma agrária sem antes falar de modernização da política agrícola. Se pensar em reforma agrária, não se pode esquecer de que a primeira coisa a ser garantida é a produtividade. E sem a dinâmica empresarial, a produção agrícola está ameaçada e, portanto, não se poderá falar em função social da propriedade. Essa função social da propriedade só se completará se forem atendidos os reclamos empresariais. Ninguém pode negar, e a estatística está aí para provar, que a pequena produção é retrógrada e atrasada. Não há como negar a baixíssima qualidade e a baixa qualidade técnica da pequena produção. Portanto, falar em reforma agrária, na situação em que nós vivemos, é remeter o país para um atraso secular.
Em suma, senhor presidente, senhor jurado, meus senhores, é essa a defesa que eu posso fazer daquele réu que deveria estar no banco. Agradeço o advogado de defesa e peço agora ao público que ouça também em silêncio a acusação que vai ser formulada pelo advogado Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh por 10 minutos. Senhor presidente, senhores jurados, companheiro, irmão e camarada Miguel Pressburger, que com heroísmo conseguiu alinhar diversos argumentos pesquisados pelos organizadores deste tribunal, que são os argumentos oficiais dos detentores do poder, para justificar as suas omissões, a violência e a impunidade instaurada no campo brasileiro. Senhores jurados, é verdade que estamos num tribunal simbólico, mas é verdade também que nunca se disse tanta verdade em qualquer lugar neste país como neste Tribunal da Terra. Em nenhum fórum, em nenhum palácio da justiça, em nenhum gabinete de autoridade pública federal ou estadual, os trabalhadores tiveram tanta vez e tanta voz para denunciar o estado de violência de que são vítimas pelos acusados aqui presentes. Estão na cadeira dos réus o Estado brasileiro, o latifúndio e as multinacionais, e serão condenados. E serão condenados porque, sendo falso, sendo farsa, esse é o Tribunal da Verdade, esse é o Tribunal da Justiça, esse é o Tribunal do povo brasileiro. No campo reina a injustiça, campeia a impunidade, e a impunidade gera reincidência, e a reincidência gera a perpetuação desse estado de injustiça no nosso país. Os réus serão condenados porque praticam diariamente assassinatos, espancamentos, prisões, invasões das roças dos trabalhadores, morte dos animais domésticos dos trabalhadores, fechamento de caminhos para os trabalhadores terem acesso à agricultura e incêndios nas suas casas e nas suas plantações. O que vimos neste tribunal é a contratação de indivíduos para matar, é a formação das milícias privadas, é a tortura, é o espancamento, é a grilagem de terra. São grupos econômicos interessados nas terras ocupadas pelos lavradores. Não se respeita o direito de posse, não se respeita o direito de posse mansa e pacífica de anos e anos de luta, de suor e de sacrifício daqueles que detêm a terra neste país. Quero dizer nesse tribunal que a Polícia Militar dos Estados, que a Polícia Federal deste nosso país, que as Forças Armadas desse nosso país são responsáveis por milhares de massacres contra os trabalhadores rurais. Quero dizer nesse tribunal que os órgãos criados para restaurar a moralidade pública na questão da terra nada mais são
do que se convertem em ser permanentemente um instrumento de dominação. Quero dizer que quando as formas de resistência dos trabalhadores aumentam no nível da sua qualidade, da sua quantidade e da sua organização, a repressão também se torna seletiva, se torna dirigida. Não é à toa que hoje nós vemos uma lista infindável de assassinatos cometidos contra dirigentes sindicais, contra sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes que se colocam ao lado do povo humilde e pobre e explorado desta pátria. Contra os agentes de pastoral, contra os advogados que colocam o seu diploma a serviço de uma transformação social neste país. Nós ouvimos aqui a acusação, e a acusação vem dizer que a estrutura agrária é secular e é impossível de modificá-la rapidamente. Nunca se modificou nada na estrutura agrária neste país. Governo sai, governo entra, regime sai, regime entra, e a situação só piora para os trabalhadores rurais. Não vimos outros argumentos. A de que o pequeno produtor tem baixa produtividade no seu trabalho, que ele é predatório, que ele não assimila as novas técnicas agrícolas. Queria dizer, senhor presidente e senhores jurados, quem é verdadeiramente predatório neste país? Quem são predatórios neste país, senão os réus, o latifúndio, a multinacional e o Estado? Quem é que toca o povo para transformar a agricultura num pasto sem dono? Quem é que substitui o homem pelo gado neste país? Quem é que depreda a natureza neste país? Quem é que arrebenta a situação do campo neste país? Quem é que coloca defensivos agrícolas que matam a nossa população neste país? Não são os trabalhadores rurais os predatórios. Os predatórios são as empresas multinacionais, são os latifúndios desse país, e é o Estado que é conivente e instrumento de dominação. Senhores jurados, para encerrar, já dizia alguém que você pode enganar parte do povo todo o tempo, que você pode enganar parte do tempo todo o povo, mas você não pode enganar todo o povo o tempo inteiro. E esse é o momento que nós estamos vivendo em nosso país. Não haverá derrotas definitivas para a classe operária, não haverá derrotas definitivas para o campesinato, não haverá derrotas definitivas para aqueles que lutam pela liberdade, pela democracia, pela igualdade em nosso país. Que seja este o nosso compromisso neste tribunal, que a gente assuma esse compromisso solenemente. Nós vamos fazer a reforma agrária, custe o que custar. Este país vai ser socialmente justo, porque é o sangue, o suor e o sacrifício da classe operária. E esse sangue dos nossos mártires, dos nossos heróis, não foi derramado em vão. Ele está fertilizando a nova aurora, o dia da liberdade, o dia da democracia, o dia em que os trabalhadores terão mando neste país. Então, todos assumamos este compromisso. Vamos fazer a reforma agrária. Vamos colocar na cadeia os assassinos e os mandantes dos nossos companheiros. Esses crimes não serão impunes. Seja este o nosso compromisso. Todos de pé pela liberdade.
Encerrados os debates, vamos passar à decisão. Para encaminhar a decisão, peço ao advogado de defesa que formule os quesitos a serem respondidos pelo Conselho de Sentença. Senhor presidente, senhores jurados, tanto a defesa como a acusação têm quesitos unitários. Os quesitos são os seguintes: se os réus, latifúndio, multinacionais e estados são inocentes ou são culpados do crime de genocídio e da violência que campeia no campo brasileiro. Para dar a sua decisão, chamo, em primeiro lugar, o jurado Antônio Weiss. Senhor presidente, meus companheiros, a minha posição é inequivocamente clara. Ouvi os testemunhos, ouvi as testemunhas, ouvi o advogado de defesa, ouvi o advogado de acusação e ouvi com muito emoção o quesito é o Estado brasileiro, é o latifúndio brasileiro, são as multinacionais existentes no Brasil, culpadas ou não de lesa humanidade no Brasil. Não vacilo em acreditar, recapitulando alguns pequenos itens, que a resposta tem que ser afirmativa. Somos uma nação que se diz jovem, mas tem 5 séculos de exploração da humanidade, exploração permanente dos seus filhos, para benefício e gozo de pequenas cliques dirigentes mancomunadas com as cliques dirigentes do exterior. O estado permanente de miséria do povo brasileiro é um subproduto permanente ou é o produto principal permanente dessa estrutura infame que se quer, a pretexto de dar-lhe o nome de reforma agrária, perpetuar. Nas condições presentes desta reforma agrária, levaremos pelo menos 1 século mais para assistir apenas uma fração da população carente. Ela é um embuste, ela é uma mistificação, ela é um logro com o qual nenhuma consciência limpa brasileira pode pactuar e concordar. Senhor presidente, meu voto é contra o latifúndio, é contra a multinacional e é contra o Estado brasileiro. Peço ao jurado Antônio Cândido que venha proferir o seu voto. Diante de tudo que nós ouvimos, diante dos fatos relatados, a situação de crueldade organizada, de destruição de vidas, de impossibilidade criada para o trabalhador manter-se honestamente a si e a sua família, são de tal ordem que a única coisa que se pode dizer é que os réus são realmente culpados e eu voto pela sua condenação. Chamo agora o jurado Florestan Fernandes. Senhor presidente, declaro que diante de todas as provas, das peças de acusação e de defesa, que os réus mencionados
devem ser condenados. Condeno o governo brasileiro por omissão e cumplicidade. Condeno o Congresso por covardia e indecisão. Condeno a Justiça por indiferença e por cegueira. Condeno a Polícia Militar e as Forças Armadas por se tornarem capitães do mato numa nação civilizada. Condeno os latifundiários, usineiros e todos aqueles proprietários da terra e seus cúmplices que recorreram à violência para massacrar os trabalhadores da terra, para cometer o genocídio contra as populações indígenas, com o único fito de acumular capital, enriquecer e com isso devastar a nação de suas riquezas. Condeno as multinacionais por seu neocolonialismo, por virem aqui em nome da civilização e da modernização do Brasil, implantar métodos cruéis de destruição do homem. Em vista disso, é necessário que se diga: o único caminho que poderá libertar o Brasil desta situação consiste em recorrer à reforma agrária. Aqueles que acusam a CPT, aqueles que acusam a CUT, aqueles que dizem que não existem problemas a serem resolvidos de uma forma imediata, são naturalmente adversários da razão. E em nome da razão, eu acho que nós devemos defender a reforma agrária e todas aquelas medidas que permitam levar o povo a resolver os problemas com suas próprias mãos. Peço agora ao jurado Miguel Seabra Fagundes que venha proferir o seu voto. Eu respondo pela condenação de todos os três itens formulados. Mas condeno, acima de tudo, o Estado brasileiro. Condeno, acima de tudo, a estrutura política vigente. Condeno, sobretudo, a perda que nós vamos ter de uma grande oportunidade, que é a de fazer uma Constituição que venha da representatividade geral do povo. Porque pelo processo de convocação da Assembleia Constituinte, que está já consagrado na emenda constitucional, a Assembleia se reunir não será realmente representativa de todas as gamas do povo brasileiro. Os índios, por exemplo, não terão representatividade. As entidades sindicais não terão representatividade. As populações miseráveis do campo não terão representatividade, porque a representatividade se fará toda através dos partidos. E os partidos, que são respeitáveis em si, na verdade não concentram a massa geral dos interesses da população.
condeno o latifúndio, condeno as multinacionais, condeno principalmente a estrutura política do país, que nos ameaça de termos uma Constituição mais conservadora do que a vigente. Peço à jurada Ana Maria do Carmo Dias que venha proferir o seu voto. Como mulher brasileira, condeno o governo da nova República do Sarney. Condeno a exploração do povo da roça. Condeno a polícia militar que assassina o povo na roça e na cidade. Condeno essa falsa reforma agrária. Condeno as multinacionais. Esperando a vitória hoje deste julgamento, acredito num passo para uma nova democracia junto com o povo. Peço agora que o jurado Tomás Balduino venha proferir o seu voto. Senhor presidente, durante todo o tempo desse julgamento, procurei descobrir o rosto deste que deveria estar sentado aqui nessa cadeira. Nós sabemos que é um rosto real, mas que não aparece. É um rosto sem rosto das multinacionais. É o Estado que está como que invisível, mas onipresente e onipotente. É o latifúndio que se esconde nos nomes anônimos para poder massacrar, oprimir, matar. Este réu merece ser condenado não só pela justiça dos homens, mas pela justiça de Deus. E hoje, assumindo todas as condenações que foram feitas aí, e de modo especial condenando o Estado autoritário na federação e nos estados, as multinacionais e o latifúndio, eu quero frisar que eles são condenáveis, sobretudo, por se julgarem os donos, os únicos, os exclusivos donos da terra e os exclusivos donos do homem. Por isso, eles tomam a terra e matam os homens. Nós queremos, com esse depoimento, senhor presidente, dizer que a grande esperança cresce cada vez mais entre os trabalhadores, entre os índios, na caminhada que está sendo feita em vista de uma pátria de nós todos. E nessa caminhada, eles contam com o apoio
contam com a aliança de todos os setores, de todos os cantos da sociedade que reconhecem a validade da sua luta, a validade do seu empreendimento e formam com eles um só corpo, que é a pátria brasileira, repudiando tudo aquilo que tem sido seu inimigo até agora e propondo a construção da mesma em novas bases, com novos homens, novas mulheres. O Conselho de Sentença acaba de condenar, por unanimidade, os réus, o latifúndio, as multinacionais e o Estado brasileiro. Peço agora que todos os jurados, todas as testemunhas, o advogado de defesa e o representante da acusação se unam para ouvir a sentença, simbolizando a união do povo brasileiro contra a violência, contra a injustiça. No curso deste julgamento, ficaram provados múltiplos fatos de criminosa violência nas zonas rurais do Brasil. Sem contar os assassínios, houve prisões arbitrárias, mutilações, espancamentos e torturas, atingindo indiscriminadamente homens, mulheres e crianças. A escravização de trabalhadores, invasões armadas de terras possuídas e cultivadas, mansa e pacificamente, durante muitos anos. A destruição de plantações, o roubo de animais, o incêndio ou a demolição de moradias. A identidade e a condição social das vítimas, humildes poceiros, trabalhadores, dirigentes sindicais, advogados ou religiosos a seu serviço, demonstram superabundantemente que a violência rural tem sido usada de modo sistemático em proveito de latifundiários, de especuladores de terras e grileiros. São esses os principais responsáveis pelo inferno da violência a que foram reduzidas vastas áreas do território nacional em praticamente todos os estados da federação. Mas esses responsáveis diretos contaram na realização de sua criminosa empresa com a colaboração material, profissional e política de muitos coautores. Criminosos não são apenas os capangas e pistoleiros contratados por tarefa ou assalariados que o governo da República pretende oficializar escandalosamente ao admitir o seu registro em repartição pública, como se lê em recente projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Criminosos são também os advogados, contemptores do Código de Ética Profissional, ao aceitarem o patrocínio de causas imorais e interesses escusos. Criminosos também os juristas que conspurcaram a arte do justo e do equitativo ao emprestarem conscientemente o valor de sua inteligência e de sua cultura em prol da rapinagem e do banditismo.
criminosos, os controladores e dirigentes de órgãos de imprensa, rádio e televisão, ao abusarem dos meios de comunicação de massa, ao abusarem dos meios de comunicação de massa que lhes foram concedidos para deformar a opinião pública, provocando o abandono das grandes massas indefesas e o reforço das posições de arbítrio. Criminosos, os políticos e representantes do povo nos órgãos legislativos, que advogaram abertamente a exploração do trabalhador e do pobre para o maior lucro e fruição dos poderosos. Criminosos, até mesmo os altos funcionários e agentes do poder público, nas mais elevadas instâncias, que prevaricaram às escâncaras em detrimento de parcela considerável do povo brasileiro. Todos esses réus, réprobos e desprezíveis, são indiscriminadamente abrangidos nesta sentença, como tendo concorrido, direta ou indiretamente, por ação ou omissão dolosa, à produção do resultado criminoso. Os réus assim procederam, invariavelmente, por motivo torpe e com aproveitamento do estado de extrema fraqueza social e econômica das vítimas. A pena há, portanto, de ser fixada no grau máximo. A consciência popular os condena perante a história à degradação nacional. Importa, no entanto, nomear e citar também em juízo o fator que tem ensejado, pela sua construção diabólica, a perpetuação desse estado generalizado de delinquência, o regime constitucional e legal em vigor. É nele que se encontram, em última análise, os principais obstáculos à realização da autêntica reforma agrária, primeira e decisiva via de eliminação das causas da violência no campo. O sistema jurídico brasileiro, ao igualar todas as propriedades sob o mesmo regime fundamental, ao dispensar a apropriação e a concentração abusiva de terras e instrumentos de produção, a mesma proteção que concede a posse de bens indispensáveis à manutenção da vida individual e familiar, consagra o domínio do homem sobre o homem e degrada a pessoa humana à condição de objeto. É indispensável que isto seja denunciado em alto e bom som agora, às vésperas daquilo que se pretende venha a ser a reconstitucionalização do país. Ao encerrar seus trabalhos com a consciência de atuar em nome do povo brasileiro e de representar nesta sessão solene todos os compatriotas que sofrem, direta ou indiretamente, das consequências da violência no campo, este tribunal reafirma com emoção a grande verdade democrática. Todos os homens nascem e vivem iguais em dignidade e direitos. Está encerrada a sessão.
Obrigado.